O cheiro acre da lixívia misturava-se ao aroma subtil, quase imperceptível, de cera de abelha polida, pairando nos corredores imaculados da Fundação Alvorada. Para Ana Silva, era o perfume do seu dia-a-dia, a banda sonora olfativa da sua invisibilidade. Com 20 e poucos anos, o seu mundo resumia-se a esfregonas, panos de microfibra e ao ritmo metódico do seu trabalho. Um contraste gritante com a arte contemporânea que adornava as paredes brancas e os mármores polidos que refletiam a luz fria que entrava pelas enormes janelas viradas para os jardins meticulosamente cuidados, algures sobranceiros ao Tejo, em Lisboa. Ana movia-se com uma eficiência discreta, o cabelo castanho preso num coque desalinhado, o uniforme azul escuro, ligeiramente gasto, mas impecavelmente limpo, quase se fundindo com as sombras dos corredores vazios antes da abertura ao público. As suas mãos, embora jovens, já mostravam os calos do trabalho árduo. A sua postura era ligeiramente curvada, como se tentasse encolher-se, ocupar menos espaço naquele universo de sofisticação silenciosa onde se sentia uma peça estranha, funcional, mas dissonante. Vinha de um bairro modesto nos arredores, onde a vida era mais áspera, mais ruidosa, e onde ninguém falava em curadorias ou bienais. O trabalho na fundação era uma necessidade, uma forma de ajudar a família, mas também uma janela para um mundo que lhe parecia tão distante quanto as estrelas. Admirava a arte em silêncio, nos breves momentos roubados entre tarefas, sentindo uma pontada de algo que não sabia nomear. Talvez fascínio, talvez a consciência aguda da distância social que a separava dos criadores e dos patronos daquelas obras. Naquela manhã, a sua tarefa incluía a limpeza do corredor que levava aos gabinetes da administração, uma área normalmente de acesso restrito durante o horário de expediente, mas que precisava de estar impecável para uma reunião importante agendada para as 9. Ana empurrava o carrinho de limpeza, os rodízios deslizando quase sem ruído sobre o mármore brilhante. Estava concentrada, repassando mentalmente a lista de produtos a usar, quando ouviu o som seco e autoritário de sapatos caros aproximarem-se rapidamente. Levantou a cabeça, o coração a dar um pequeno salto de apreensão. Parado a poucos metros, impecavelmente vestido num fato cinzento escuro que parecia moldado ao corpo, estava o Dr. David Oliveira, o diretor cultural da Fundação. Homem na casa dos 50, de pele negra e porte altivo, quase régio, emanava uma aura de poder intelectual e sofisticação que intimidava Ana profundamente. O seu olhar, por detrás de uns óculos de aro fino, varreu-a de cima a baixo, detendo-se por um instante no seu uniforme, antes de fixar-se no seu rosto com uma expressão de fria interrogação. Com licença. A voz dele era suave, mas com um timbre cortante que fez Ana encolher-se ligeiramente. O que pensa que está a fazer nesta ala? O protocolo é claro quanto à circulação do pessoal de limpeza durante o horário de expediente. Ana engoliu em seco, sentindo o rosto a aquecer. Bom dia, Dr. Oliveira, murmurou, a voz quase inaudível. Eu só estava a vir limpar o corredor. Tenho instruções para que esteja pronto antes das 9, por causa da reunião. O Dr. Oliveira ergueu uma sobrancelha, um gesto mínimo, mas carregado de desdém. Instruções de quem? Que eu saiba, a gestão dos horários de limpeza passa por mim, e não fui informado de nenhuma exceção ao protocolo. Ele deu um passo em frente, o cheiro subtil da sua colônia cara a sobrepor-se ao da lixívia. Não me diga que decidiu, por sua conta e risco, alterar a rotina estabelecida. Não, doutor, de forma alguma, apressou-se Ana a explicar, sentindo o pânico a subir-lhe pela garganta. Foi a Deo Glória da supervisão que me pediu. Disse que era um pedido especial por causa dos convidados que vêm hoje. Dona Glória, repetiu ele, o tom ainda mais frio. A Dona Glória não tem autoridade para alterar os protocolos de segurança e acesso desta ala. Francamente, a falta de discernimento de certo pessoal é confrangedora. O olhar dele voltou a percorrer Ana, desta vez com uma suspeita mal disfarçada. Tem a certeza que era apenas para limpar? Não andava a vaguear por zonas onde não devia. A insinuação atingiu Ana como um golpe. Vaguear? Como se ela fosse uma curiosa, uma intrusa. Eu só vinha fazer o meu trabalho, doutor, respondeu, a voz a tremer ligeiramente. Nunca iria para onde não devo. É o que todas dizem, retorquiu Oliveira, um sorriso fino e desagradável a surgir-lhe nos lábios. Mas nesta instituição prezamos a ordem, a discrição e, acima de tudo, o respeito pelas regras. Coisas que, pelos vistos, são difíceis de assimilar para certas pessoas.
A pausa antes de certas pessoas foi carregada de um significado que fez Ana sentir um nó no estômago. Ele não estava apenas a repreendê-la por uma suposta infração ao protocolo. Estava a julgá-la pela sua aparência, pela sua posição, pela sua própria existência naquele espaço. Ele levou a mão ao intercomunicador preso na lapela do casaco. Segurança, aqui fala o diretor Oliveira. Necessito de acompanhamento no corredor da ala administrativa, por favor. Temos uma situação de acesso indevido. A voz dele era calma, quase casual, o que tornava a situação ainda mais surreal e humilhante para Ana. Ela ficou paralisada, o carrinho de limpeza esquecido ao lado. Sentiu os olhos a arder, mas recusou-se a chorar ali, à frente dele. O corredor, momentos antes apenas um espaço de trabalho, transformara-se num palco onde a sua insignificância era exibida. Podia sentir o peso do olhar de Oliveira, frio e calculista. Ele não estava apenas a aplicar regras. Estava a exercer poder, a demarcar território, a deixar bem claro quem mandava e quem devia permanecer invisível. Dois seguranças uniformizados e com expressões neutras surgiram quase de imediato no fim do corredor. Caminharam a passos largos e silenciosos até eles. Não fizeram perguntas. Os seus olhos evitaram os de Ana, focando-se apenas no diretor. Por favor, acompanhe esta funcionária de volta à zona de serviço. Instruiu Oliveira, com um gesto displicente na direção de Ana. E certifiquem-se que a Dona Glória é informada de que os protocolos são para cumprir sem exceções criativas. Sim, doutor, respondeu um dos seguranças, a voz monocórdica. Ana sentiu um toque leve, mas firme no seu braço. O segurança indicou-lhe o caminho de volta pelo qual viera. Não houve violência, mas a mensagem era clara. Ela era um problema a ser removido. Enquanto se afastava, escoltada como uma delinquente, ouviu Oliveira acrescentar, a voz carregada de falsa solicitude. E verifiquem se não falta nada nos gabinetes. Nunca se é demasiado cuidadoso. A última frase ecoou nos ouvidos de Ana enquanto caminhava pelo corredor agora comprido demais, o rosto a arder de vergonha e raiva impotente. Não era apenas uma acusação velada de incompetência. Era uma insinuação de desonestidade. Ele achava que ela podia roubar. Ela, que uma vez encontrara uma pulseira de ouro caída numa casa de banho e a entregara imediatamente na recepção, recebendo um aceno apressado como agradecimento. Os seguranças deixaram-na na pequena sala de convívio do pessoal da limpeza, um espaço exíguo, com algumas cadeiras de plástico, uma mesa manchada e um micro-ondas antigo. O cheiro ali era diferente, mais familiar. Uma mistura de detergente, café requentado e o suor do trabalho. Ana deixou-se cair numa cadeira. As pernas a tremia. Pouco depois, Sofia Costa, uma colega mais velha, com uns 50 anos e um ar pragmático de quem já viu muito naquela fundação, entrou na sala para a sua pausa. Viu o rosto pálido de Ana e percebeu imediatamente que algo estava errado. — Que se passou, miúda? Perguntou Sofia, sentando-se à frente dela e pousando o termo de café na mesa. — Parece que viste um fantasma. Ou pior, o Dr. Oliveira. Ana levantou os olhos, onde as lágrimas ameaçavam finalmente transbordar. Contou a Sofia o que acontecera, a voz embargada pela humilhação. Sofia ouviu em silêncio, o rosto a endurecer à medida que Ana falava. — Aquele homem, disse Sofia por fim, abanando a cabeça. — Não tem emenda. Pensa que é o rei disto tudo só porque percebe de quadros e livros. Não é a primeira vez que faz uma coisa destas, sabes? Principalmente com o pessoal mais novo, mais intimidado. Sofia suspirou. Ele é assim com todos nós, os invisíveis. Mas hoje parece que passou dos limites a insinuar que tu, enfim. Tens de ter cuidado, Ana. Ele tem muito poder aqui. Mas, Sofia hesitou, olhando nos olhos de Ana. Mas também não podes deixar que ele te pise assim. Ninguém merece ser tratado desta forma. As palavras de Sofia, embora cautelosas, acenderam uma pequena faísca de desafio em Ana. Ela não era uma ladra. Era uma trabalhadora honesta, e ninguém, nem mesmo o poderoso Dr. David Oliveira, tinha o direito de a humilhar daquela maneira. A raiva começou a sobrepor-se ao medo, uma raiva fria e determinada que ela nunca soubera possuir. A porta da sala abriu-se de rompante, e um dos seguranças que a escoltara apareceu no limiar. — Ana Silva, o Dr. Oliveira quer vê-la no gabinete da supervisão. Agora. A voz era neutra, mas o olhar era desconfortável, como se ele próprio estivesse embaraçado com a situação. O coração de Ana voltou a disparar, mas desta vez a sensação era diferente. O medo ainda lá estava, um nó frio no estômago, mas a raiva dava-lhe uma estranha clareza. Levantou-se devagar, alisando o uniforme.
Sofia lançou-lhe um olhar que era uma mistura de preocupação e encorajamento silencioso. Força, miúda, murmurou. Ana seguiu o segurança pelos corredores familiares, que agora pareciam opressores. O gabinete da supervisão era pequeno e funcional, muito diferente dos espaços luxuosos frequentados pelo diretor. Lá dentro, sentada atrás de uma secretária metálica, estava a Dona Glória, a supervisora, uma mulher de meia-idade com um ar cansado e preocupado. Em pé, ao lado da secretária, dominando o pequeno espaço, estava o Dr. David Oliveira. Tinha os braços cruzados e uma expressão de impaciência controlada. O outro segurança postava-se discretamente junto à porta fechada. Senhora Silva, começou Oliveira sem rodeios assim que Ana entrou. A sua voz era seda gelada. Fui informado pela supervisora de que a sua versão dos eventos difere ligeiramente da realidade. Aparentemente, alega ter recebido ordens diretas para infringir o protocolo de acesso. Ana olhou para a Dona Glória, que baixou os olhos, claramente intimidada pela presença do diretor. Doutor Oliveira, começou Ana, a voz mais firme do que esperava. A Dona Glória pediu-me para limpar o corredor, porque era urgente para a reunião. Não me disse que estava a infringir nenhum protocolo. Se soubesse, não o teria feito, interrompeu Oliveira sarcástico. Que conveniente. No entanto, a ignorância do protocolo não serve de desculpa. Demonstra, na melhor das hipóteses, incompetência. Na pior. Ele deixou a frase pairar no ar, o significado implícito a pesar no silêncio tenso. Eu não sou incompetente, respondeu Ana, sentindo a adrenalina percorrer-lhe o corpo. Faço o meu trabalho o melhor que sei, e sou honesta. Oliveira soltou uma pequena risada seca, desprovida de humor. Honesta. É interessante que mencione isso, porque, na verdade, o que me preocupa aqui não é apenas a quebra do protocolo. É a sua atitude, a sua presença numa zona restrita, a sua relutância em explicar-se de forma convincente. Ele descruzou os braços e apoiou as mãos na secretária da Dona Glória, inclinando-se ligeiramente na direção de Ana. Considerando o seu comportamento e a falta de clareza da situação, informo de que irei apresentar uma queixa formal à administração. Sugerirei uma investigação completa sobre as suas atividades e, francamente, questionarei a sua adequação para continuar a trabalhar nesta fundação. A segurança e a integridade da nossa instituição são primordiais. A ameaça era clara, direta. Despedimento. Perder o emprego por causa de um mal-entendido inflado pela arrogância e pelo preconceito daquele homem. O medo voltou a apertar-lhe o peito. Ameaçando sufocar, olhou novamente para a Day. Glória, que continuava de cabeça baixa, impotente, olhou para os seguranças, rostos impenetráveis, estava sozinha. Mas então a imagem do seu próprio rosto, refletida nos mármores polidos, a sensação de ser invisível, a humilhação de ser tratada como lixo, tudo isso convergiu numa força inesperada. Atingir o seu limite. Não tinha nada a perder, exceto a sua dignidade, e essa ele não lhe atiraria. Respirou fundo, endireitou os ombros e olhou diretamente nos olhos do doutor. David Oliveira. A máscara de timidez caiu. Doutor Oliveira, disse ela, a voz surpreendentemente calma, mas carregada de uma intensidade que fez o diretor recuar instintivamente um passo. O senhor pode fazer as queixas que quiser, pode investigar o que entender. Não tenho nada a esconder. O único problema aqui, continuou Ana, a voz a ganhar firmeza a cada palavra, não é o meu trabalho nem a minha honestidade. O problema é o senhor. O problema é que o senhor olhou para mim, para a minha roupa, para as minhas mãos e decidiu que eu não pertencia aqui. Decidiu que eu era incompetente, talvez até desonesta, sem sequer me dar o benefício da dúvida. O rosto de Oliveira contraiu-se. A surpresa inicial deu lugar a uma fúria fria. Como se atreve a falar comigo nesse tom? Sua insolente. Atrevo-me porque estou a dizer a verdade, retorquiu Ana sem vacilar. O senhor usou o protocolo como desculpa para me humilhar, para me colocar no meu lugar. O senhor não gosta de ser lembrado que pessoas como eu existem, que limpamos a sujidade para que o seu mundo continue a brilhar. Mas nós existimos e merecemos respeito. Um silêncio pesado caiu sobre o pequeno gabinete. A Dona Glória olhava para Ana com uma mistura de espanto e admiração assustada. Os seguranças pareciam desconfortáveis, desviando o olhar. O Dr. Oliveira estava lívido, os lábios finos numa linha branca de raiva contida. A sua fachada de superioridade sofisticada estilhaçara-se, revelando a arrogância pura por baixo. Está despedida, sibilou ele finalmente, a voz tensa.
Quero-a fora desta instituição imediatamente. Segurança, acompanhem-na à saída e certifiquem-se que não leva nada que não lhe pertença. A última farpa foi lançada com veneno, mas Ana já não a sentia da mesma forma. Ela não respondeu, apenas assentiu lentamente, um gesto de dignidade recuperada. Virou-se e caminhou em direção à porta, passando pelos seguranças. Ao sair do gabinete, lançou um último olhar a Oliveira. Ele estava a recompor-se, a ajustar o nó da gravata, tentando reassumir o controlo, mas os seus olhos ainda ardiam de fúria por ter sido desafiado por alguém que ele considerava tão inferior. Enquanto era escoltada para fora do edifício, pelos mesmos corredores onde minutos antes se sentira invisível, Ana sentia um turbilhão de emoções. Estava assustada com o futuro incerto, triste por perder o emprego, mas por baixo de tudo isso sentia uma estranha leveza. Falara. Defendera-se. Não permitira que ele a esmagasse completamente. A humilhação ainda lá estava, mas agora misturava-se com um respeito recém-descoberto por si mesma. Ao sair para a luz do sol de Lisboa, o ar fresco da manhã pareceu limpar-lhe os pulmões. Parou por um momento na calçada, observando a fachada imponente da Fundação Alvorada. Parecia diferente agora, menos intimidante. Tinha enfrentado o dragão na sua própria fortaleza. Podia ter perdido a batalha do emprego, mas sentia que tinha vencido uma guerra interior muito mais importante. O que faria a seguir? Não sabia. Mas sabia que não voltaria a permitir que ninguém a fizesse sentir tão pequena. No dia seguinte, Ana acordou com uma sensação de peso no peito, mas também com uma clareza mental que não sentia há muito tempo. A raiva e a humilhação da véspera tinham dado lugar a uma determinação fria. Não podia deixar as coisas assim. O Dr. Oliveira não podia simplesmente sair impune depois de a ter tratado daquela forma, de ter abusado do seu poder de forma tão flagrante. Não era justo. Lembrou-se das palavras de Sofia. Ele é assim com todos nós, mas hoje passou dos limites. Talvez outras pessoas tivessem passado por situações semelhantes. Talvez houvesse um padrão no comportamento de Oliveira. Decidiu ligar a Sofia. Hesitou, com medo de a comprometer, mas precisava de falar com alguém, de perceber se tinha alguma hipótese. Encontraram-se à hora de almoço num pequeno café perto da Fundação, um sítio simples frequentado por trabalhadores da zona. Sofia ouviu Ana relatar o despedimento e a confrontação final com uma expressão sombria. Eu sabia que ele ia reagir mal por teres respondido, disse Sofia. Ele não suporta ser contrariado, muito menos por nós. Mas despedir-te assim foi baixo. Sofia, achas que vale a pena fazer queixa? Perguntou Ana, a voz hesitante. Tenho alguma hipótese? É a minha palavra contra a dele. Sofia tamborilou os dedos na mesa, pensativa. Olha, Ana, é complicado. Ele é diretor. Tem muitos contactos, muita influência lá dentro. A Deoglória tem medo dele, não vai testemunhar a teu favor. Os seguranças cumprem ordens. Fez uma pausa. Mas, incentivou Ana. Mas eu ouvi parte da discussão, admitiu Sofia, baixando a voz. Eu estava a passar no corredor para ir buscar um produto e a porta do gabinete estava entreaberta. Ouvi-o a gritar contigo, a chamar-te insolente e a mandar-te embora. Não ouvi tudo, mas ouvi o suficiente para saber que ele perdeu a cabeça e foi completamente despropositado. Os olhos de Ana arregalaram-se. A sério, Sofia? Tu testemunhavas isso? Sofia hesitou. Ana, sabes que também tenho contas para pagar. Tenho medo de represálias. Mas o que ele te fez foi muito injusto. E já não é a primeira vez que ele tem atitudes arrogantes com o pessoal. Lembro-me de uma vez ter humilhado um rapaz da manutenção à frente de toda a gente porque deixou uma marca de óleo no chão. Sofia suspirou. Talvez se não for só a tua palavra. Talvez se houver um registro de outras queixas, mesmo que informais. Ana pensou na estrutura da fundação. Lembrou-se de ter visto um cartaz informativo na sala de pessoal sobre os direitos dos trabalhadores e um contacto para o Sindicato dos Trabalhadores de Serviços. Nunca tinha ligado muito, mas agora parecia uma possibilidade. E se eu falasse com o sindicato? Perguntou Ana. Será que eles podem ajudar? Pode ser uma ideia, concordou Sofia. Eles têm mais força, sabem como lidar com estas situações. Pelo menos podem aconselhar-te. E talvez possam falar com a administração de forma mais formal. Sofia anotou o número de telefone num guardanapo. Liga. Explica a situação. Diz que talvez haja outra testemunha disposta a corroborar parte da história, mas que tem receio. Deu o guardanapo a Ana. Não prometo nada, Ana, mas se o sindicato me contactar e garantir o meu anonimato, talvez eu possa confirmar o que ouvi.
O coração de Ana encheu-se de uma gratidão imensa pela coragem hesitante de Sofia. Era um risco para ela, Ana sabia disso. Obrigada, Sofia. Mesmo, significa muito para mim. Naquela tarde, Ana ligou para o sindicato. Com a voz a tremer no início, mas ganhando confiança à medida que falava, contou toda a história a uma representante sindical chamada Carla, que a ouviu com atenção e empatia. Carla explicou que, embora fosse difícil provar o abuso verbal sem gravações, a existência de uma testemunha, mesmo que relutante, e a possibilidade de um padrão de comportamento por parte do Dr. Oliveira poderiam dar força a uma queixa formal junto da administração da Fundação. Carla garantiu que tentariam proteger a identidade de Sofia o máximo possível e que iriam solicitar uma reunião com os recursos humanos da Fundação para apresentar o caso. Os dias seguintes foram de uma ansiedade excruciante para Ana. Procurava emprego noutros sítios, mas a sua mente voltava sempre à Fundação, à injustiça sofrida, à esperança tênue de que algo pudesse acontecer. Carla, do sindicato, mantinha informada. Tinham conseguido marcar a reunião com os RH. Tinham apresentado a queixa formal de Ana, mencionando a existência de uma testemunha ocular parcial e sugerindo que investigassem o historial de interações do Dr. Oliveira com o pessoal subalterno. A administração da Fundação, inicialmente cética, pareceu levar a queixa mais a sério quando o sindicato entrou na equação. Uma instituição cultural que dependia de financiamentos públicos e privados e que cultivava uma imagem de abertura e inclusão não podia dar-se ao luxo de um escândalo laboral envolvendo abuso de poder e classismo. Uma instituição cultural que dependia de financiamentos públicos e privados e que cultivava uma imagem de abertura e inclusão não podia dar-se ao luxo de um escândalo laboral envolvendo abuso de poder. Iniciaram uma investigação interna discreta. Entrevistaram a Dode Glória, que, embora nervosa, admitiu ter pedido a Ana para limpar o corredor e confirmou que Ana era uma funcionária exemplar. Entrevistaram os seguranças, que descreveram a altercação e a ordem de despedimento. E, crucialmente, sob garantia de confidencialidade, falaram com Sofia, que confirmou ter ouvido o Dr. Oliveira a gritar e a despedir Ana de forma agressiva e desproporcional. Descobriram também, através de conversas informais com outros funcionários, que o comportamento arrogante e desdenhoso de Oliveira para com o pessoal de limpeza e manutenção não era um incidente isolado. Cerca de 2 semanas após o incidente, Ana recebeu um telefonema de Carla. Ana, tenho novidades, disse Carla, a voz soando cautelosamente otimista. A Fundação concluiu a investigação interna. Parece que encontraram provas suficientes de conduta imprópria e abuso de autoridade por parte do Dr. Oliveira. O coração de Ana deu um salto. E então? O que aconteceu? Ele foi formalmente repreendido e suspenso das suas funções por 1 mês, sem vencimento, explicou Carla. Não foi despedido, o que, sinceramente, seria difícil de conseguir neste primeiro incidente formalizado, mas é uma sanção significativa. E, mais importante, a administração ofereceu-se para anular o seu despedimento e compensá-la pelos dias não trabalhados, caso queira voltar. Ana ficou em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Suspenso. Não era o despedimento que a sua raiva inicial desejara, mas era uma vitória. Ele fora responsabilizado. As suas ações tiveram consequências. A Fundação reconhecera que ele agira mal. Queres voltar, Ana? Perguntou Carla gentilmente. Ana pensou nos corredores silenciosos, na arte magnífica, mas também no olhar de Oliveira, na sensação de não pertencer. Não, Carla respondeu, a decisão formando-se clara na sua mente. Agradeço a oferta e fico contente por ele ter sido responsabilizado. Mas não quero voltar. Preciso de encontrar um sítio onde me sintam bem-vinda, onde não tenha de lutar todos os dias para provar que mereço respeito. Carla compreendeu. É uma decisão tua, Ana, e corajosa. Vamos garantir que recebes a compensação devida e que a tua saída fica registada como voluntária, sem qualquer nota negativa no teu processo. Desligou o telefone com uma mistura de alívio e melancolia. Não teria o seu emprego de volta, mas ganhara algo mais valioso. A confirmação de que a sua voz importava, de que lutar contra a injustiça, mesmo quando as probabilidades pareciam mínimas, podia fazer a diferença. Alguns dias depois, Ana passou novamente em frente à Fundação Alvorada. Ia a caminho de uma entrevista de emprego numa empresa de limpeza mais pequena, mas com boa reputação. Parou por um instante, olhando para o edifício imponente. Já não sentia a mesma intimidação.
Viu agora como um capítulo encerrado, uma lição aprendida da forma mais dura. Soube, através de Sofia, com quem manteve contacto, que o Dr. Oliveira cumprira a suspensão e voltara ao trabalho. Estava mais contido, dizia-se, menos ostensivamente arrogante, embora a sua essência provavelmente não tivesse mudado. Mas algo mudara na dinâmica da fundação. A história de Ana, mesmo que abafada, correra entre os funcionários. Havia um novo sentido de alerta, uma consciência de que o poder absoluto podia ser questionado. Os invisíveis talvez se sentissem um pouco menos invisíveis. Ana conseguiu um novo emprego. O trabalho era semelhante, mas o ambiente era diferente. Os colegas eram mais solidários, a chefia mais acessível. Sentia-se mais respeitada, mais humana. Continuava a ser um trabalho árduo, mas já não carregava o peso constante da humilhação ou do medo. Numa tarde de domingo, passeando pela zona de Belém, Ana decidiu entrar num dos museus públicos. Caminhou pelas salas, observando a arte com uma nova perspectiva. Já não se sentia uma intrusa. Sentia-se apenas alguém a apreciar a beleza, com o mesmo direito que qualquer outra pessoa. Viu um grupo de funcionários da limpeza a trabalhar discretamente num canto e sorriu-lhes. Um deles retribuiu o sorriso. A experiência na Fundação Alvorada deixara cicatrizes, mas também lhe dera força. Aprendera que a dignidade não vinha do tipo de trabalho que se fazia ou da roupa que se vestia, mas de dentro. E aprendera que mesmo no silêncio e na invisibilidade aparentes, existia um poder na recusa em ser diminuído, na coragem de dizer basta. Olhou para o Tejo, brilhando sob o sol de Lisboa, e respirou fundo. O futuro ainda era incerto. As lutas contra a desigualdade continuariam, mas Ana sentia-se pronta para enfrentá-las, um passo de cada vez, de cabeça erguida. Sabia agora o valor da sua própria voz. As semanas transformaram-se em meses. Ana adaptou-se bem ao novo emprego. Era menos glamouroso que a fundação, sem dúvida. Não havia mármores reluzentes, nem obras de arte de milhões, mas havia uma camaradagem genuína e um respeito mútuo que valiam muito mais. Descobriu que a sua supervisora, a do Carmo, era uma mulher justa e pragmática, que valorizava o trabalho bem feito e tratava toda a gente com a mesma consideração, desde o cliente mais importante ao funcionário mais recente. Por vezes, ao limpar os escritórios anónimos ou as lojas movimentadas que faziam parte da sua nova rota, a memória do Dr. Oliveira e da frieza da fundação regressava. Não era já uma dor aguda, mas sim um lembrete persistente das complexas camadas de poder e preconceito que estruturavam o mundo. Lembrava-se da sensação de impotência, mas lembrava-se também da força que encontrara para responder, para se defender. Essa memória já não a diminuía, fortalecia. Um dia, enquanto folheava um jornal gratuito no café durante a sua pausa, os seus olhos pousaram numa pequena notícia na secção de cultura. Falava de uma reestruturação na Fundação Alvorada. Mencionava a saída de alguns quadros superiores